Olá, queridos, queridas, querides. Nós estamos aqui na nossa videoaula dessa disciplina de didática, o curso de pedagogia da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Recordando, sou o professor Arthur e nós vamos estar agora dando uma introdução, ou não, na verdade, vem de uma reflexão de textos que já estão acontecendo, né, feitos, realizados por vocês. Lembrando que as nossas aulas elas são constituídas, né, de momentos síncronos e assíncronos. Esse é um momento assíncrono, como vocês já tiveram através do podcast, né, das aulas anteriores. Agora vocês estão tendo o nosso momento de videoaula. Eu vou estar partilhando e explicando para vocês um material que vocês já possuem na plataforma, que são esses slides sobre didática, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês vão ter novamente esses slides, porque vamos reproduzi-los, vou compartilhar com vocês nesse momento de reflexão que nós estamos realizando, né? Bom, a pergunta que nós colocamos para início das nossas conversas é a respeito do que é a didática, né? Então, enquanto profissionais da educação, aqueles que vamos trabalhar nas áreas de ambiente escolar e não escolar, o que significa essa questão que é a questão da didática? A didática, ela vem organizada dentro do pensamento pedagógico como o momento em que nós fazemos uma reflexão sobre os processos de ensino-aprendizagem no qual nós estamos responsáveis de realizar dentro das instituições socioeducativas e escolares. Então, nós, enquanto profissionais da educação escolar e não escolar, nós estamos responsáveis por esses processos, né? E esses processos são dados desde sempre. Quando pensarmos numa ideia de organização do processo pedagógico, seja no período antigo, medieval, contemporâneo e moderno. E nós vamos mudando realmente a nossa forma com a qual nós vamos organizando, né, as condições necessárias para aprender ao longo da história. Então, podemos dizer, professor, que a didática ela vem sendo mudada, reorganizada e repensada a partir dos processos históricos da humanidade? Podemos sim. Então, não existe uma didática que venha desde o tempo dos gregos, atravesse o medieval, passe pelos modernos, Descartes e companhia, e chegue até os contemporâneos. Não. Ela vai sendo organizada e reorganizada segundo a questão da história da humanidade e as necessidades postas por esses indivíduos que são temporais e que se constituem como sociedade nas suas demandas, sejam elas de ordem que for. Bom, então nós podemos perceber que os métodos de ensino-aprendizagem, como aulas, métodos avaliativos, unidades didáticas, trabalhos em grupos, projetos, né? Pesquisas, estudos dirigidos, tutorias, instruções programadas e até modalidades de prática educativa, como temos a presencial, a distância e agora, depois da pandemia de Covid-19, temos a híbrida, que seria o remoto e presencial ao mesmo tempo, são elementos constituídos pelas necessidades dos grupos socialmente históricos, de acordo para atender a demanda dos indivíduos e da sociedade, né? Também nessa dimensão temos que entender que a didática ela tem que ser pensada dentro de um projeto político-pedagógico, né? Sabemos que começou com o nome PPP, Projeto Político Pedagógico. Hoje existem correntes que chamam de projeto pedagógico, porque todo projeto pedagógico é constituído dentro de uma sociedade política, mas independente que a gente chame PPP ou PP, essa didática está atrelada à missão, à filosofia, à visão da unidade escolar, né? E aquilo que os sistemas de educação eles constituem como verdade para serem vividos pelos indivíduos dentro da sociedade contemporânea que seja. Bom, a palavra didática ela vem do grego didaskos e significa saber fazer, a arte da técnica de ensinar. Era muito utilizada no teatro da tragédia grega. Na tragédia grega você tinha os didascalos. Os didascalos eram sujeitos que ensinavam os indivíduos a encenar aquele momento que seria o momento do teatro grego. Sabendo que quando você pensa em teatro grego, você está falando de uma participação também da plateia. Por isso que a palavra didática tem a ver muito com a gente. Porque os didascalos, que eram responsáveis por organizar o teatro grego,
A tragédia grega tinha o momento do palco e tinha também a sua interação com o público, que é uma característica específica da didática. Quando nós trabalhamos os processos de ensino-aprendizagem, nós temos momentos em que nós articulamos esse processo, que é um processo de palco, um processo de presença, de autoridade, de protagonismo, talvez, do professor, mas que não existe, não subsiste sem também o protagonismo do aluno. Assim como acontecia na tragédia grega, havia aqueles jograis, havia aquelas formas de relação diferenciada de acordo com os atos que eram separados à apresentação diante da ágora grega. Então, por isso que a gente ficou com essa ideia de didascalo. Quando a gente traz para o latim, né, a raiz do verbo em grego dao vai passar para doceu, e aí vai aparecer a palavra docência. Docência vem do latim doceu, e que vai ter uma raiz muito mais de tirar do sujeito aquilo que ele sabe, né? Extrair do indivíduo aquilo que ele é capaz de se organizar e de realizar. Com esses detalhes, a gente vai pensando qual é a origem da palavra didática, qual é a palavra docente, que é do latim, né? E temos que entender também que há uma diferença entre didasco e mantano. Mantano, em grego, significa entender e dar o sentido da aprendizagem. Então, por exemplo, a palavra matesis, que é a aprendizagem, depois vai dar outras raízes que a gente pode trabalhar, mas quando você está usando o mantano, que seria a aprendizagem em si, o didasco vai falar do desenvolvimento até que o sujeito aprenda. Então, quando nós estamos falando de didasco, estamos falando de gerúndio, um processo contínuo de aprendizagem. Uma tese é a aprendizagem em si. Por isso que nós ficamos com a palavra didasco e não mantano, porque mantano é aprendizagem, mas didasco vai falar de um processo de desenvolvimento, porque a didática ela está preocupada com o processo de desenvolvimento, que vai levar à aprendizagem, muito mais do que a matesis, que é a própria aprendizagem, é a arte, o sentido de aprender das coisas, né? Nessa relação, nós vamos constituindo tanto o conhecimento, gnosis, aquilo que vai dando a ideia de conhecimento, de organização, de origem das coisas, essa busca incessante pelas coisas, né, identificação do natural, né, assim como a instrução, que é o polimatin, que tem uma raiz muito parecida do mantano, né, mas que vai falar de uma aprendizagem. E aí a instrução vai estar muito preocupada muito mais com a dimensão de aprender ou sentido do aprender do que o didasco, que é esse desenvolvimento. Então, o professor, né, o profissional da educação ele está preocupado com o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento da aprendizagem. É interessante a gente voltar para as raízes das palavras, né, porque na raiz das palavras a gente também vai entendendo não só a etimologia, mas também a gênese da nossa ação enquanto profissional da educação. Né? Ao entender, e aí eu gosto muito dessa ideia, ao entender a origem da palavra didática dentro de um teatro grego, da tragédia grega, vai mostrando não só o dinamismo proposto por esse viés, né, mas também a ideia de um encenar, que não é fingir, mas é ensinar, passar pelo próprio corpo, pela própria ação humana, o processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente está falando de tragédia grega e teatro grego, a gente está falando de fingimento, mas a gente está falando de ser capaz de encarnar-se em o conhecimento que passa pelo corpo e que é organizado junto com uma plateia, com um público também, que se compromete com esse processo, né? Se você tinha o didascalos, que eram os sujeitos que ensinavam a participar da tragédia grega, você tinha o ensino dos cantos dramáticos também ao público, que passa pelo didasquem. Didática está falando de uma relação. Didática está falando desde a sua origem, da sua gênese, de uma relação estabelecida entre quem ensina e quem aprende, até porque no processo de ensino-aprendizagem todos estamos nos desenvolvendo enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, seja aqueles que estão ensinando, sejam aqueles que estão aprendendo, né? Então, como dizia, e a gente tem relatos disso, né? E principalmente os didascalos, eles eram
colocados em tragédias como tragédias marcadas pelo deus Dionísio, né? Que é um deus que fala de excessos, que fala da realidade humana que é boa e é ruim, que é complexa. Né? Assim como a didática se estabelece em processos complexos. O ritual dionísico era um ritual no templo grego muito complexo em relação a outros deuses, né? Porque a vida ela é complexa. Aprender não é algo simples. Também não é algo tão difícil, mas é algo de uma complexidade que vai articular elementos da linguagem, elementos da prática, elementos da vivência, que são características de rituais dionísicos e são características do fato de existirmos e existirmos enquanto natureza humana em si mesma, com a natureza na qual a gente se relaciona e a natureza humana dos demais que estão na sociedade, né? Esse aí é uma imagem de um teatro grego, onde principalmente se articulava, uma ágora grega, né? Onde se articulava principalmente esses teatros dionísicos, onde eram exercido essa espécie de didática, esse didascalo, né? Esse didasquém da civilização grega que nós herdamos ao longo do processo civilizatório ocidental, né? Então, a didática ela é um lugar das ambiguidades, das contradições e da reflexão desde a sua gênese. Se nós tínhamos essa gênese no teatro grego e representava essa ambiguidade, contraposição e reflexão, trazemos ela também na hora de reorganizarmos esse pensamento sobre este campo esse campo do saber que ganha esse nome, mas é um campo do saber da área da pedagogia, que vai mostrar também como é que o processo de ensino-aprendizagem leva às diversas possibilidades e consequências humanas. Não é só eu ser capaz de organizar uma aula e dar esta aula. Não. É o processo de construir com o outro relações de aprendizagem, relações de troca, de desenvolvimento, de possibilidades, de consequências da ação humana, onde a descoberta de um novo caminho ou de uma realidade diferente contribui também para aquele que ensina, porque da próxima vez que voltar a esse tema, pode pegar a experiência com a relação com o outro e reorganizar o seu material, reorganizar a sua maneira de estar com o outro, para que possa estabelecer melhores processos de ensino para os demais que vão seguir na sua realidade e no seu contexto, né, seja ele de qual dimensão ele seja, né, e se apresente. Bom, então, como eu disse, a didática ela é constituída no processo histórico da educação, pensando que a educação ela é um fato cultural, e a escola é um fato social. O que eu estou dizendo com isso? A educação como fato cultural significa que todos os processos culturais houveram processos educacionais, processos de construção de ensino-aprendizagem. A escola ela surge em um momento específico da sociedade humana, né? Do século XII, XI ou XIII, que seja, né? E vai reproduzir dimensões que vão atender à dimensão da sociedade daquela época. Então, quando falamos de escola, falamos de educação, falamos de uma dimensão ampla. Quando falamos de escola, falamos de uma dimensão restrita, né? A um espaço, a um tempo, a questões econômicas, a questões sociais e culturais desse espaço-tempo do ser humano. Então, podemos falar que existe processo histórico, processo educacional ao longo da história do ser humano. E, com isso, formas de organizar esses processos educacionais, sejam desde a comunidade tribal, onde a educação se apresenta de forma difusa, quanto a oriental, que era dada através de hierarquias, onde havia sujeitos e castas e áreas da sociedade que eram responsáveis pela educação de todo um outro grupo, né? Seja pela grega, que era dada na paideia, onde existiam os tutores, onde existiam escolas que se dedicavam a explicar determinada realidade a partir de determinado ponto e de reflexão do ser humano, e até a origem romana, que vai dar numa dimensão de entender o mundo a partir desse ser humano, e de como esse ser humano é capaz de articular diversos pontos distintos de entender a realidade para construir um todo. Que seria esse todo? Um todo humano, um todo da expressão das possibilidades e capacidades humanas para explicar aquilo que está posto, que está colocado, como forma de vivência e de explicação desse ser humano diante de si, diante dos outros e da realidade natural que se encontrava.
É claro que a gente vai avançando isso ao longo da história, e esse processo educacional que estava muito mais organizado dentro da sociedade como um todo, ou melhor dizendo, dentro da cultura como um todo, vai ser agora capturado por uma ideia de sociedade. Seja lá no medieval, onde essa sociedade está marcada por instituições sociais de poder, como era a ideia da igreja, né, e da fé como aquela que explica a realidade do homem, né? E o homem se aproximando da fé e do conhecimento da fé, estaria se aproximando do conhecimento da realidade, da verdade posta por um Deus ou por uma divindade para ser conhecido. Então, o conhecimento ele é atravessado ou intermediado por forças metafísicas, até o Renascimento, onde há uma construção dessa ideia de conhecer, né? Seja através do humanismo, ou seja, o homem ele é capaz de produzir conhecimento por si só, né? E aí dá todos os que vem e de carona de toda uma reforma protestante, uma reforma católica, né, da divisão da cristandade, até a ideia de um realismo e iluminismo, que vão dar consequências, né? Um realismo que é a educação como um elemento natural constitutivo do homem, e aí a gente tem autores como Rousseau, que vai falar isso, o homem... A grande característica do homem é porque o homem busca incessantemente e naturalmente o conhecimento, isso é dado por leitura, por exemplo, como Emílio de Rousseau, né, até o iluminismo, né, e positivismo, o iluminismo no século XVIII, que é uma educação liberal, onde o penso logo existe o Descartes, de Descartes, né, cartesiano, que já foi posto um século anterior a esse, né, mas era a produção de um cogito, de um conhecimento que vai dar visibilidade do ser humano, então esse conhecimento que é luz, é muito interessante a gente ver pela foto que está posta aí, né? Ou seja, os sujeitos debruçados diante de um mecanismo que faz conhecer, porque parece um globo terrestre, né? Eles são iluminados pelo conhecimento, esse quadro é belíssimo nesse sentido, né? O conhecimento que ilumina os seres humanos, e aí a gente vem com essas palavras clássicas nossas de aluminum, que significa não, luminum, luz, é aquele sujeito, aquele ser que não tem luz e que será iluminado pelo conhecimento. Um conhecimento que é professado por um sujeito que já passou por um processo de construção de conhecimento anterior a esse que está posto e que está sentado no lugar do aluno. Então, o professor, ele tem uma luz, ele recebeu uma luz que é a luz do conhecimento, e ao professar, quase como se fosse uma crença, o conhecimento científico, ele irá iluminar, né, e tirar os sujeitos das trevas, da ignorância. Esses elementos, essas palavras que nós utilizamos até hoje, criadas no século XVIII, e estamos articulando ela no século XXI, vão dizendo uma ideia de produção de conhecimento. E uma ideia, junto com a ideia de produção de conhecimento, de organização do material e das práticas para ter o conhecimento. Essa organização é a didática. Esse é o campo que nós estamos nos dedicando a estudar. E o positivismo, que vai ser um avanço nesse processo, a gente tem no século XVII o realismo, né? Esse ser humano que é capaz de organizar as suas faculdades mentais para conhecer. O iluminismo, que é o próprio conhecimento que traz à luz a realidade. O positivismo é já o emprego desse conhecimento para a construção dos grandes estados, da grande sociedade, do grande capital, daquilo que seria o positivo, da marca, não somente do indivíduo, mas a marca também dos grupos sociais organizados por esses indivíduos e os interesses sociais e coletivos desses indivíduos. É nesse processo que nasce praticamente a nossa escola brasileira, uma escola positivista, né? Dentro desse processo que precisamos nos educar e construir didáticas que vão fazer esse país ser chamado Brasil, né? Pensamos no texto colocado na nossa bandeira nacional e que tão inflamada estamos com ela, né, por causa dos governos e construções políticas que temos nesse país, quem está no poder nesse país, que é retirado de Augusto Conte, que era um grande autor desse processo positivista, né, um dos filósofos da filosofia social, ou sociologia, né, marcado desse tempo, do século XIX. Né? O amor é o princípio, porque o meio será
a ordem para que chegamos a um progresso. Ficamos com ordem e progresso na bandeira do Brasil, né? Ou seja, iniciamos com o amor à ciência, e esse amor à ciência trabalhado será um meio, se ordenarmos esse desejo, essa vontade, né, expressa no amor, de conseguir um conhecimento ordenado do mundo, chegaremos ao progresso humano. Ficamos isso na bandeira ordem e progresso. Né? Nossa escola brasileira muito montada sobre esse patamar, seria um patamar meio mais positivo, voltado para o positivismo. Chegamos ao século XX e aí temos a questão da democratização e uma mudança de paradigmas, que seriam esses paradigmas. Modelos, por exemplo, se nascemos de uma escola positivista, com uma característica muito napoleônica, né? Isso podemos ver na história da educação, e herdamos. E aí, quando a gente fala de pensar a escola a partir de uma história da educação, pensamos também nas formas com as quais a didática vai responder a essa escola, como também podemos pensar na educação não escolar, dada pelos jesuítas, pelos franciscanos, pelas ordens religiosas que chegaram nesse país, fazendo a sua filantropia, a sua caridade, tentando salvar a alma daqueles que não podiam entrar no ambiente escolar formal. Podemos pensar nas didáticas propostas por esse ambiente escolar, não escolar, que perduram até os dias de hoje, né, voltados às vezes muito mais para o assistencialismo do que da promoção do ser humano enquanto cidadão, enquanto pessoa, né, com seus direitos e deveres. Então, é apenas a didática respondendo a demandas postas pelas instituições educacionais, sejam elas escolares ou não escolares, herdadas da história da nossa organização enquanto grupo social, enquanto nação. Por isso que eu falava sempre que os espaços escolares e não escolares também atendem uma dimensão de ser fatos sociais mais do que fatos culturais. Então, essa é a estrutura. No século XX, tentamos mudar alguns modelos, e principalmente pelo processo de democratização, república, presidência, e aí todos os processos que envolvem as dimensões políticas desse país. Sofremos tivemos um momento de democracia, depois tivemos golpes, né? Pelo menos no século XXI. No século XX tivemos um golpe, que é o golpe ditatorial, e aí vai também reorganizar a escola e vai organizar assim também a, a questão da didática. No século XXI também continuamos com uma democracia que volta de um golpe ditatorial, e sofremos um outro golpe, que é o golpe constitucional, que também vai dar uma outra dimensão à instituição escolar, né? Mas dentro dessa realidade iniciada por nós, né, já estamos entrando na terceira dezena, na terceira década do século XXI. Né? Ao entrarmos na terceira década do século XXI, estamos nos apresentando aí com grandes mudanças. Né? Se tínhamos mudanças no século XXI, no século XX, que eram mudanças de paradigmas, de modelos de sociedade, de economia, né, de produção da política, hoje sofremos um outro tipo de mudança, mas de uma educação voltada não para a mudança dos paradigmas, mas voltada para uma complexidade, ou seja, educar faz parte de uma rede estabelecida em que a escola está dentro desta rede, mas ela não é hegemônica como foi em outros tempos do processo educacional. Então nós temos as redes sociais, nós temos a tecnologia, nós temos os interesses econômicos para atender um capital que não é mais nacional, mas ele é global, e nós somos atravessados por esse capital global. Então a educação ela muda de enfoque totalmente. Né, que nós temos que reorganizar essas didáticas que nós construímos até o presente momento. Lembrando que o processo do vírus SARS-CoV, né, e também a pandemia de Covid-19 desestruturou, está desestruturando e continua nos desestruturando, enquanto escola no modelo que tínhamos no século XX, né, e que iniciamos esse XXI, e que terá que ser uma outra escola, uma outra universidade, uma outra prática educativa na escolar que vá atender a essa sociedade e a essa cultura que vai surgir pós-pandemia Covid-19. Eu estou partindo do princípio que a gente está numa intrapandemia.
ela ainda não está controlada, nós ainda estamos vivendo processos que são processos de luto grave, né, onde temos oscilações muito altas, né, nesse momento em que esse vídeo está sendo construído, 90% dos leitos aqui no Rio de Janeiro estão lotados, os leitos de UTI por causa de Covid. Estamos ainda enterrando nossos parentes que morrem, mesmo depois de vacinados com a primeira e segunda dose, ainda estão morrendo, então nós estamos num processo intrapandêmico, né? Pelo menos intrapandêmico pós. Já passamos, estamos nesse processo de pandemia. Também é ilusão a gente achar que está terminando. Estamos nesse processo, estamos vivendo esse processo. E a escola também está passando por esse processo, enquanto educadores. Por isso também que estamos nesse sistema híbrido. Estamos aqui nesse sistema híbrido que não é presencial ainda, estamos numa universidade que não está presencial, mas está se utilizando dessas tecnologias para poder dar o seu conteúdo. Em momentos síncronos e assíncronos, eu estou presente remoto no síncrono e eu estou assíncrono quando vocês assistem uma aula desse tipo. Isso era inimaginável no final do século XX. E isso é realidade nessa terceira década do século XXI. Então, a didática vai precisar se apresentar de maneira diferente para que a gente possa repensar essa organização dos conteúdos que estamos tendo. Na verdade, estamos fazendo isso na marra, né, gente? A gente está construindo isso no andar da carruagem, ou como eu gosto de dizer, trocando pneu com um carro andando. É isso que nós estamos fazendo no processo didático. Então, todo esse percurso histórico da educação, né, que nós estamos vivendo, que não é algo que a gente está falando de passado, a gente está falando algo de presente, né, ela vai fazer com que a disciplina didática se constitua como fundamental, principalmente nas relações da humanidade com os seus processos internos cognitivos de aprendizagem, né? E nós vamos percebendo que não é de hoje esse processo de reorganização das suas formas de relacionamento entre os seres humanos e aprendizagem, não é de hoje, mas principalmente hoje nós vemos isso gritante na hora de pegarmos os materiais que tínhamos há 4, 5 anos atrás e agora temos que utilizarmos de tecnologias como essa que estamos utilizando para poder atender as expectativas dos alunos como vocês que estão estudando didática no ano de 2021 dentro de um processo intrapandêmico no qual nós nos organizamos. Isso que estamos vivendo agora, nesse momento, com essa videoaula, é uma tentativa de reorganização do campo da didática para poder atender as demandas e as expectativas dos tempos atuais, que são meus e seus. Então, a gente está vivendo a transformação da didática nesse momento em que nós estamos tendo esta aula, né? Enfim, a gente pode passar por todas essas transformações, mas quando falamos de didática, falamos de uma relação que se estabelece dentro de um triângulo, e é um triângulo formado entre o professor, aluno e o saber. Isso não tem como você fazer. A didática ela é uma relação triangular entre professor, aluno e saber. E aí, nessa relação aluno, professor e saber, nós construímos instrumentos de relação pedagógica estável. E aí, o que eu estou chamando de relação pedagógica estável? Estável, né? As estratégias e os métodos. Então, quando você fala aqui, o que eu vou estudar na didática? Eu vou estudar os métodos já existentes para poder estar dentro dessa relação pedagógica, o que nós chamamos, entre aspas, dar aula, juntamente com as estratégias realizadas pelos nossos companheiros, os nossos colegas, os nossos patrícios ou contemporâneos, até o presente momento. Existe um método posto, construído ao longo da história, existe a experiência, as estratégias organizadas até o dia atual. E nessa relação com esses dois, estudando esses processos, constituídos de estratégias e métodos, nós vamos nos apropriar da nossa realidade para refazer esse triângulo todas as vezes que entrarmos em contato, né, com o conteúdo e com o aluno. Então, esse triângulo ele é apenas gráfico, né, para estabelecermos o local onde vamos trabalhar. Mas se nós não dominarmos os métodos que já existem e as estratégias, escutarmos as estratégias que já estão sendo postas, nós não vamos conseguir habitar esse triângulo que está sendo posto de maneira a atender às nossas verdadeiras demandas, às nossas realidades postas até o presente momento. E principalmente esse momento que estamos vivendo concreto, específico de intrapandemia, né? E aí a gente pode perguntar, ok, professor, beleza. Então, quais são os elementos básicos de uma ação didática que temos que refletir? Na verdade, que elementos são esses?
Explico aos senhores e senhoras e senhores todos, né? Primeiro, o professor. Quem é esse professor? Quem é esse agente mediador entre a ação educativa e o aprendiz e também o seu grupo social? Quando eu estou com o aluno, eu também estou com o seu grupo social. Dentro de mim há várias outras pessoas. E é verdade. Dentro de cada um de nós há diversas outras pessoas expressas pelas marcas identitárias gravadas, né, das minhas relações grupais. A gente via isso em psicologia. Quando eu falo eu sou o Arthur, dentro de mim existe o filho Arthur, o professor Arthur, o amigo Arthur, o vizinho Arthur, o brasileiro Arthur, o sujeito que estudou no Colégio X no Rio de Janeiro, Arthur. Então, existem dentro de nós não diversas personalidades, mas existirá dentro de nós várias identidades. E essas identidades, diferentes de uma identidade tipo do Batman, do Super-Homem, serão identidades que vão estar marcadas, são marcas deixadas pelos nossos grupos sociais que nos constituem enquanto seres humanos. É aquilo que eu falava, talvez, em psicologia da educação, psicologia social, que são outras disciplinas que eu trabalho dentro dessa universidade, né? Eu sou porque eu também não sou os outros, né? Parece até meio contraditório daquele do Ubuntu, né? O que eu sou porque nós somos. Não, eu sou porque eu também não sou os outros. Então eu sou e não sou ao mesmo tempo. Eu sou carioca porque eu não sou paulista, eu não sou mineiro, eu não sou goiano. Então eu sou e não sou ao mesmo tempo. E essa realidade me constitui enquanto sujeito ativo, que está em constante relação, seja com os outros fora de mim, seja com os outros que estão dentro de mim e que me ajudam a me constituir enquanto ser humano. Então, se eu tenho uma turma com 30 alunos, eu não tenho só 30 alunos. Eu tenho 30 alunos e os seus grupos sociais. E é nessa relação que eu vou estabelecer conhecimento. Porque esse aluno traz conhecimento dos seus grupos sociais de origem. E nessa construção desses conhecimentos dos grupos sociais de origem, ele se relaciona comigo, que estou trazendo outro conhecimento, trazido pelo patrimônio histórico, cultural, que eu herdei enquanto brasileiro, estudante de uma escola também brasileira e que fez a seleção dos currículos, né, para que eu pudesse ter os diplomas e os certificados que me habilitam a dar aula. Então, esse é um processo que tem que ser pensado. Não é um professor mais complexo na sua organização identitária. E aí, já falei também desse aluno, que é sujeito ativo, não sujeito passivo, embora o termo da palavra aluminum vai sempre nos recordar um momento histórico em que eu entendia no iluminismo que o sujeito era o espírito sem luz. Esse espírito sem luz tem vida. E tem uma vida que pode ser participativa e fundamental a sua participação para a construção de um conhecimento mais amplo da realidade, né? E sempre pensando, como está escrito aí, para um determinado fim específico. Eu estou ensinando o sujeito no quinto ano para, né, no ensino médio para, no ensino superior para. E geralmente a nossa resposta quando é para falar isso é para a vida. Não. A vida a gente já está vivendo. E a gente já está trabalhando e batendo cabeça com ela há muito tempo. Há outras especificidades dentro dessa vida, né? Então a gente mata a primeira falácia, o primeiro vício, né? Que é falar que a escola prepara para a vida. Não, todos nós já estamos vivendo. Não existe um momento agora termina a escola e vai começar a vida. Não, a escola acontece simultaneamente com a vida. Ela não prepara para a vida. A escola e os espaços não escolares acontecem simultaneamente com a vida de qualquer ser humano. Então, é a partir daí que nós vamos organizar os nossos conteúdos curriculares e não curriculares para atender as relações que são estabelecidas entre nós, né? Conteúdos que são sempre específicos, temporários, recortados e podem ser mudados. Ou seja, basta a ciência comprovar que outra coisa é e o que era deixou de ser. A gente tem isso claro às vezes. Quanta gente fala assim, agora o ovo faz mal. Agora o ovo não faz mal. Agora o ovo faz mal de novo. Agora o ovo não faz mal. Então, o que é gordura? A gente o tempo todo está sendo comprovado que as coisas mudam. A realidade muda. Os conteúdos e os recortes também. Porque somos sujeitos dos tempos históricos. Houve tempo em que falar sobre religião era função da escola, ou parte da função da escola. Hoje falamos de laicidade. Então, recortes são feitos nos conteúdos, principalmente aqueles que são postos por um sistema que é um sistema que organiza, né, a formação dos indivíduos. Então, a escola também tem que estar aberta a essas mudanças constantes, né?
A dimensão do contexto de aprendizagem, eu sempre organizo o meu conteúdo e a minha relação saber aluno e professor dentro de um contexto que é histórico, que é social, e dentro do contexto histórico-social, que grupos são esses? Porque estávamos discutindo num grupo de estudo nosso da UERJ, fora da sala de aula, né, esses dias, que a gente não pode falar que existe o Rio de Janeiro, o que existem são os rios de janeiro, né? Há um plural. Há vários rios de janeiro dentro do Rio de Janeiro, porque são grupos que veem a realidade fluminense ou carioca de maneira diferenciada e vivenciam isso. Isso também passa pela escola. A escola não é um campo que tem um domo em cima dele e que a partir desse domo ele está protegido de todo o restante do planeta. Não está. A escola ela é atravessada pelas realidades, que são distintas, múltiplas, e por mais que ela ache que não possa se relacionar para além do muro, o muro não existe. É falacioso, né? E a gente é que coloca muros. Não que esses muros são postos. A gente coloca os muros, né? Através dos preconceitos, das justificativas dos nossos trabalhos, de não saber escutar o outro que já tem voz. A gente fica achando que a gente tem que dar voz para os outros. A gente não dá voz para ninguém, o outro já fala. Nem que seja em Libras, ele já fala. Então, quer dizer, a gente não escuta o outro, a gente não é capaz de entender a dor do outro, não consegue ser empático com os indivíduos. Isso são contextos de aprendizagem. Para além do geográfico e do físico, são contextos das relações e que se estabelecem, que são relações afetivas, sociais, psíquicas, que a escola também acha que pode ficar imune a ela, mas não existe essa imunidade para o ambiente educacional, seja ele escolar ou não escolar. As estratégias metodológicas, e aí reafirmo o papel da didática e a importância do seu estudo, onde você vai ter os métodos, as técnicas, que vão ser desenvolvidas pelo docente de maneira diferenciada, de acordo com os conteúdos. Por isso que você tem metodologias do ensino de história, de geografia, de linguagens, né? de metodologia do português, da matemática, porque são métodos diferentes, são conteúdos diferentes, são formas diferentes de apresentar essas realidades, né? E aí, dentro da dimensão da estratégia metodológica, vai um elemento que a gente menospreza muito na hora de pensarmos a formação docente inicial e também continuada, que é a criatividade, que é um componente que a gente estuda na psicologia da educação e que a gente acha que trata como se fosse quase como se fosse um dom sobrenatural que tem pessoas que têm criatividade e outras que não têm. A gente sabe que não é assim. Todos nós temos o componente a ser desenvolvido, que é o componente da criatividade. E a criatividade dentro do processo de ensino-aprendizagem, ou quer dizer, as relações estabelecidas entre professor, aluno e conteúdo, o componente psíquico que a gente deve mais pensar e repensar como uma etapa fundamental na nossa ação didática enquanto docentes, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer estágio da nossa profissionalidade. Então, a didática, ela fala da nossa profissionalidade, da nossa capacidade de sermos identificados como professores ou profissionais da educação, independente do lugar onde nós nos encontramos, né? É o momento de eu pensar o que eu ensino e como eu ensino. Porque para quem eu ensino são os sujeitos, né? E com quem ensino também. Mas o que ensino e como ensino é uma preocupação didática. A didática ela se transforma em uma ponte que vai orientar a ação educativa escolar e coloco também a educativa não escolar, pensando a didática de uma maneira ampla, né? E aí pensando numa didática do, no e para o social. Então, são conectivos importantes aí para pensarmos essa didática do, no e para o social, né? As questões sociais. E aí isso vai ser especificado, principalmente que a didática ela trabalha com objetivos, com conteúdos e tarefas de formação, né? Sejam elas culturais ou científicas. E sejam os objetivos, conteúdos e as tarefas sempre direcionados a exigências que são exigências postas por um tempo, espaço histórico, social recortado.
Não tem como. É a outra grande falácia e ilusão do conhecimento universal e sem ideologia, né? Não existe isso, gente. Isso é história para cachorrinho. Nem quando era a escola tradicional existia o conhecimento universal sem ideologia. O conhecimento da escola tradicional atendia uma demanda que era a demanda daqueles que organizavam a escola tradicional. Então, isso não existe. Né? Todo conhecimento, e lemos nos textos que temos, que toda educação ela é ideológica. Então, vamos parar com isso. Nesse processo, a gente tem que escolher aqui, pensar a que ideologia estamos atendendo e como nós organizamos para que os vários grupos que são ideológicos sejam atendidos nas suas demandas e exigências sociais. Desculpa. Então, a didática, ela é um dos elementos de formação da identidade profissional, assim como a história da educação, como a filosofia da educação, sociologia, antropologia, psicologia, ela faz parte do processo que vai caracterizar o sujeito como profissional da educação, como professor, como educador, né? E isso vai trabalhar pelo menos em duas dimensões. Uma dimensão que é teórico-científica, ou seja, do conhecimento e dos conteúdos, dos saberes, né, docentes específicos do nosso trabalho, e da questão prática, que é preparar os sujeitos para o exercício da docência, pensada de maneira ampliada, seja dentro da escola, seja fora da escola, segundo os DCNs, tanto de 2006 quanto de 2015 nesse país, que regulamentam a LDB de 93, 94 e 96, que é a nossa prática de ensino, ela se dá em espaços escolares e não escolares. Todo mundo pode ver isso no artigo 3º da LDB. Ok? Então, isso a didática tem como elemento importante. Formar cientificamente o profissional da educação e formar tecnicamente, né, e na prática, os sujeitos que estão ali. A função da didática, então, passa a ser descrever e explicar os nexos, relações, ligações entre o ensino e a aprendizagem, e aí sempre entender quais são os fatores determinantes, ou melhor dizendo, co-determinantes para esse processo, né? A partir de princípios, condições e meios dados, colocados pelos conteúdos, que, ou seja, há uma didática para ciências biológicas, porque esse conteúdo ele tem princípios, condições e meios diferentes de uma matemática e de uma geografia, né? Então isso é importante a gente saber. A didática de um vai ser a didática do outro. E é importante dominarmos esses elementos, né? E da mesma forma que os objetivos e tarefas do ensino como sociedade. Porque, seja numa escola ou num ambiente não escolar, a didática ela vai se constituir também, não só pela técnica, mas pela concepção de homem que nós temos organizados por uma sociedade dentro de um espaço histórico. E aí, vou dar um exemplo, quando a gente traz as discussões dentro da escola, porque não vai ter como tirar isso dela, porque a escola ela é parte do planeta, né? As questões de gênero, né? O que é ser homem e mulher? O que é homem trans? O que seria a não binaridade? Isso faz parte da discussão contemporânea. O que é ser negro, preto ou branco ou outra cor, ou outra realidade? O que são as culturas? O que é a etnia? Esses são elementos que vão falar de um homem, ou divisões de homens, né? Que atravessam as condições de aprendizagem. Quer ampliar isso? As questões econômicas, as questões de vulnerabilidade social, as questões de empobrecimento econômico, cultural e psíquico vivido pelos indivíduos, as questões das deficiências, né? Que não significa ineficiência. A pessoa com deficiência, ela não é ineficiente, já dizia o Brandão Júnior. Não, ao contrário, a pessoa deficiente, ela tem uma eficácia, ela tem uma eficiência do mundo diante do teu corpo que tem uma outra configuração diferente da minha. Então, são questões de homens, de concepção de realidade, de homem, mulher, de ser humano, e que deve estar pontuado no processo didático, na organização da organização do conhecimento, que deve promover não só a si mesmo o conhecimento, mas também promover as capacidades humanas. Então, a didática ela ganha uma outra dimensão mais específica. Seja determinar, né, com um pé no chão e o outro nas estrelas, olha, o educador, independente do professor, ele leva os alunos e as pessoas a qualquer lugar. Então, essa capacidade de ter um pé no chão, ou seja, a realidade,
e outro nas estrelas, no objetivo, naquilo que é projetado para o futuro, naquilo que é conceito abstrato. Nós podemos articular todo e qualquer tipo de conhecimento ou todo e qualquer tipo de realidade posta que possa atrapalhar, né, ou possa melhorar as condições dos seres humanos para viver o mundo tal qual ele está posto. É isso, gente. Essa foi a nossa videoaula. Eu espero que vocês possam ver várias vezes, voltar quantas vezes vocês precisarem, né? O material, esses slides já estão na plataforma. Nós estamos na plataforma do AVA, PR1 ERJ. Vocês também podem estar assistindo esse pela plataforma YouTube do nosso canal Apoema, né? E aí lá tem a descrição nesse canal Apoema, o que significa Apoema e é nosso objetivo dentro do YouTube. Deem o nosso like aí, se vocês quiserem. Podem compartilhar o quanto quiserem também, é livre, conhecimento é produção livre, né? Então vamos também trabalhar com essa dimensão, essa é a beleza do ensino híbrido, e temos as atividades colocadas na plataforma da UERJ, tá? Não é no YouTube, não, é na UERJ. Então vamos voltar para a plataforma, vamos ler o texto, vamos ver as atividades e vamos continuar construindo o nosso processo de ensino-aprendizagem. Agora, mediado pelas tecnologias de informação e comunicação, redes sociais que temos disponíveis nesse século XXI. É isso, gente. Alegria estar com vocês. Podem deixar comentários aí no YouTube, podem partilhar o vídeo, sejam felizes aí na distribuição do conhecimento e vamos continuar a nossa caminhada, tá bom? Nos vemos nos momentos síncronos, que teremos ainda, nos momentos assíncronos dos podcasts e de vídeos como esse, porque todos estamos num processo de ver cada vez mais longe, no processo Apoema de aprendizagem. Tá bom? É isso, galera. Tchau, um abraço, força, foco, fé e vamos continuar trabalhando aí para que a gente possa ser pessoas bem mais antenadas na construção desse conhecimento para futuros docentes de ambiente escolar e não escolar, na graduação e na formação docente inicial. Ok? Bye, bye. Tchau.